Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é quinta-feira, dia 27 de março, estamos no finzinho do mês. Mais uma vez fica aquele nosso convite para que você seja fiel à evangelização Ser Feliz, para que nós aproveitemos esse prazo, como às vezes a gente só deixa para agir no finzinho do prazo, que a gente possa, então, ser fiel e se dedicar para que nós alcancemos o que Deus nos pede. E hoje, também como meio de nos fortalecer espiritualmente nesse caminho de serviço a Deus, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. E como de costume, antes de nós fazermos a leitura e a meditação, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos, clamar essa presença do Santo Espírito para que ele nos ajude a ouvir, a acolher e fazer viva essa palavra nas nossas vidas. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho é uma fala de Jesus bem firme e ao mesmo tempo bem clara. E Jesus nos pede a fidelidade. Ou nós estamos com Ele, ou nós estamos sem Ele. Não há meio termo, não há relativização, Muitas vezes a gente quer ficar só com a parte agradável da vivência do Evangelho. Às vezes a gente quer viver só o que nós achamos que é importante, ou a gente quer viver só aquilo que nos faz sentir bem. Mas o Evangelho, meu irmão, minha irmã, é o Evangelho completo, é esse caminho de salvação. Não tem como rasgar umas páginas, não tem como excluir esses momentos, por exemplo, em que Jesus de fato ele diz, ou é tudo ou é nada, ou tá comigo ou não tá. Quem não tá comigo divide. E é muito interessante ver o movimento, dessas pessoas que vão aí argumentando com Jesus. Jesus já tinha feito milagres, Jesus estava expulsando demônios. No começo fala, que Jesus já tinha muitos sinais e eles começam a questionar. A verdade, a fé já estava ali, não precisava de mais nada. Mas quem não quer acreditar, não acredita. Quem não quer acreditar, fica inventando desculpas. Quem não quer viver, fica arranjando outras questões, outras coisas, até coisas justas do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua família, para não viver. Quem não quer viver o Evangelho, fica, é porque eu sou assim, não é porque esse mês aconteceu assim, não é porque se eu fizer isso, começa a arranjar desculpas. Isso é coisa de quem não quer ver. Isso é coisa de quem não quer acreditar. E existe um grande problema nisso. É que esse coração duro, que não quer ver,
que não quer acreditar, ele leva as pessoas para a desobediência. E essa desobediência leva também a um afastamento de Deus. É como se fosse uma bola de neve. Você começa com uma coisa pequena, questionando, dizendo que não é bem assim. De repente, você entra num universo de desobediência. E essa desobediência leva ao afastamento. Tudo isso é soberba. Porque a gente se julga mais inteligente, a gente se julga mais esperto, a gente julga que nós sabemos melhor sobre a nossa vida, sobre o que fazer, do que aqueles nossos pastores, do que a igreja, do que quem nos acompanha, do que o evangelho. E aí a gente quer trilhar o caminho do nosso jeito. Mas eu sinto lhe dizer, meu irmão, que isso é soberba. E sem humildade, a fé não acontece. Não adianta você achar que agora isso está acontecendo porque é agora, que depois vai mudar. Naquele tempo, Jesus chegou. Jesus real, encarnado. Jesus fez milagres. Jesus curou. Jesus falou, conversou. E as pessoas não se converteram porque tinham um coração duro. É preciso que nós analisemos o nosso coração. Será que eu estou tendo um coração duro? Será que eu estou tendo um coração soberbo? E os frutos disso eu já disse para você: desobediência e afastamento. É preciso que nós tenhamos um coração humilde, um coração que obedece, um coração que se faz um, que gera comunhão, que recolhe com Jesus. E a partir disso, isso vai gerando a fidelidade. Esses pensamentos, né, de questionar tudo, eles são muito comuns na nossa sociedade. As pessoas, elas sempre acham, assim, sempre tem um espírito de questionar, né? E a gente vive numa sociedade em que todo mundo emite opinião. Isso é bom, de certa forma. Mas as redes sociais, elas colocam a gente dentro de um boom em que pessoas, às vezes bem novas, com pouca experiência, mas porque têm um posicionamento, porque se colocam nas redes sociais, porque, sei lá, juntaram ali um grupo de seguidores, a opinião delas começa a ser valorizada. Mais às vezes do que a opinião do Papa, mais às vezes do que a opinião da igreja. Gente, isso é falta de comunhão eclesial. Quando nós seguimos e acreditamos mais nessas pessoas do que na igreja, do que nos direcionamentos que nos são dados pelo evangelho, pelos documentos da igreja. Isso é soberba. É preciso recolher, juntar, comunhão eclesial e não divisão. O evangelho de hoje é muito claro. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos sem Ele. Não há meio termo. E nós precisamos cuidar para que essas tentações não atrapalhem a nossa caminhada. E são tentações sutis. Não é a tentação de não querer rezar o texto, não é a tentação de não querer ir à missa. Às vezes são pequenas coisas em que o inimigo de Deus vai colocando em nós essa soberba, essa ideia de que nós sabemos mais, de que a nossa decisão é melhor, de que a nossa opinião é melhor, e aí a gente pode questionar, criticar e ir construindo um evangelho, uma vivência que não necessariamente é a que nos é colocada, mas uma coisa da nossa cabeça. E na nossa soberba, a gente acaba vivendo mal vivido. A gente vive sem humildade e, portanto, sem uma fé real. Sem humildade não existe fé verdadeira, não existe seguimento de Cristo. E inúmeras serão as desculpas, serão as críticas que nós temos aqui na nossa cabecinha para que a gente não faça a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem um caminho claro de salvação. A igreja te dá esse caminho.
A casa de acolhimento onde você está te dá esse caminho. Nós na comunidade, nos grupos, nos tempos vocacionais, nós temos sim um roteiro, nós temos uma estrada a ser seguida de busca da santidade, textos, direcionamentos, vivências. Exercite nessa quaresma. Se deixar levar menos por esse coração soberbo que questiona antes de viver, experimente viver e vivendo, sendo fiel, conseguir testemunhar os frutos, frutos de obediência, frutos de fidelidade, frutos de permanência. Que o Senhor nos ajude, que essa quaresma seja de fato um tempo oportuno para nós crescermos na fé.